Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos na Academia de Pregadores, com os nossos estudos das lições bíblicas de escola dominical. Estamos estudando as lições deste primeiro trimestre de 2018. E nesta aula estudaremos a lição de número 3. A lição de número 3 do dia 21 de janeiro de 2018, que tem como título A Superioridade de Jesus em relação a Moisés. O texto áureo da nossa lição está em Hebreus capítulo 3 e o versículo 3, que nos diz o seguinte: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Verdade prática. Cristo em tudo foi superior a Moisés na casa de Deus. Pois enquanto o legislador hebreu foi um mordomo, o Salvador foi o dono. Ponto central da lição. A carta de Hebreus revela a superioridade de Jesus em relação a Moisés quanto à tarefa, a autoridade e o discurso. O objetivo geral da nossa lição é evidenciar a superioridade de Jesus em relação ao legislador Moisés. Objetivos específicos: o primeiro, apresentar a superioridade da vocação da missão e da mediação de Jesus em relação a Moisés. Segundo objetivo específico, exprimir a autoridade de Jesus em relação a Moisés. E o terceiro objetivo, esclarecer a superioridade do discurso de Jesus em relação ao de Moisés. É o que nós iremos estudar na lição de hoje, e nós estamos focados neste ponto central, ao mostrar a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Primeiro, quanto à tarefa. Por que quanto à tarefa? Porque o legislador Moisés foi responsável por tirar Israel do Egito, libertar Israel da escravidão do Egito e conduzir Israel à terra prometida. A tarefa de Cristo, semelhantemente à tarefa de Moisés, foi e é uma tarefa também libertacionista. Só que enquanto Moisés libertou o povo de Israel do Egito, Cristo nos libertou do poder do pecado. Enquanto Moisés conduziu Israel no deserto em direção à terra prometida, Cristo nos conduz em direção a Canaã celestial. Então a tarefa de Jesus é superior à de Moisés. Jesus é superior a Moisés também quanto à autoridade. Moisés exerceu grande autoridade entre o povo de Israel. A autoridade que Moisés exerceu foi uma autoridade delegada por Deus. Nós vemos isto comprovado quando Miriam e Arão falaram contra Moisés, dizendo que Deus não falava só com Moisés, mas que falava com eles também. E o Senhor chamou Miriam e Arão na porta da tenda e falou com eles, dizendo: por que vocês questionam o meu relacionamento com Moisés? E o Senhor disse, parafraseando o texto bíblico, é claro: eu falo sim com outras pessoas, mas com qualquer outra pessoa eu falo por sonho, por profeta, por urim, pelo tumim, mas com Moisés não, eu falo com ele cara a cara, como qualquer um fala com os seus amigos. E a palavra de Deus nos diz que Miriam ficou leprosa por causa disso, e Deus tratou também com Arão por causa deste questionamento que fizeram em relação à autoridade de Moisés. Ou seja, Moisés realmente exerceu o seu ministério com grande autoridade, mas foi uma autoridade delegada, concedida pelo próprio Deus. No caso de Cristo, a autoridade que ele tinha e tem vai muito além de simples autoridade delegada. É lógico que enquanto ele esteve encarnado, ele agiu debaixo de autoridade. Tudo que ele fez foi pelo poder do Espírito Santo. Nós já tratamos disso, fizemos pelo menos um apontamento disso em aula anterior.
falando que Jesus viveu enquanto encarnado só como homem. E quando estudamos Cristologia, nós vamos entender então que tudo que ele fez foi através do Espírito. O Espírito gerou Jesus no ventre de Maria, o Espírito gerou em Jesus o fruto do bom caráter e capacitou Jesus para a vida ministerial. Porém, lá em Apocalipse, Jesus disse a João, falou a João dizendo: eu sou aquele que estive morto, mas eis que eu estou vivo, trago nas minhas mãos a chave da morte e do inferno, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Jesus tem todo o poder, toda a autoridade. Então a autoridade dele é superior à autoridade de Moisés. E Jesus é superior a Moisés quanto ao discurso. Tudo o que Moisés falou, Moisés tinha grande autoridade no falar, as palavras de Moisés realmente se cumpriram, mas tudo o que ele falou foi direcionado por Deus, foi a voz de Deus através de Moisés. Eu vejo um texto muito claro em relação a isso, quando o próprio Caleb pede a Josué a terra que Moisés lhe tinha prometido, e ele diz a Josué: olha, tu bem sabes o que o Senhor disse ao meu respeito através de Moisés. Ou seja, a voz foi de Moisés, mas as palavras foram de Jeová. As palavras foram do Senhor. No caso de Jesus, ele tinha grande autoridade em seu discurso. As pessoas se admiravam de ouvir Jesus falar, dizendo: não é este o filho de José e de Maria? Não estão entre nós os seus irmãos e as suas irmãs? A palavra de Deus nos afirma que as pessoas ouviam o discurso de Jesus e diziam: ele fala não como os escribas e os fariseus, mas ele fala como quem tem autoridade. E ele mesmo chegou a asseverar dizendo: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, nesta lição, nós vamos estar em torno deste assunto. Jesus superior a Moisés. Leitura bíblica em classe. Hebreus capítulo 3, do versículo 1 ao 19. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim.
enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Meus queridos, como falamos desde a primeira lição, a carta aos Hebreus tem um tom de ensino, mas também de exortação. E nessa leitura bíblica em classe, o escritor aos Hebreus está realmente exortando os irmãos a permanecer firmes na fé, a não cometer as mesmas falhas que os seus pais cometeram no deserto. E ele é muito claro ao asseverar que o Senhor disse, não entrarão no meu repouso. Ele faz uma pergunta retórica. E vemos, e quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Então, quem não poderá entrar no repouso de Deus? Os desobedientes. E ele afirma, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Não entraram. O Senhor disse que eles não entrariam e eles realmente não entraram. O escritor aos Hebreus diz também que nós nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Eu aproveito para repetir aqui o que nós falamos na aula anterior sobre o ter cuidado com o fatalismo, uma vez salvos, salvos para sempre. E o escritor aos Hebreus deixa claro que nos tornamos participantes de Cristo se estivermos firmemente, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Se hoje ouvirdes a sua voz, é o que o Espírito Santo diz, e o escritor aos Hebreus deixa muito bem referenciado aqui. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Muito bem, introdução da nossa lição. O contraste entre Moisés e Cristo é bem definido pelo escritor aos Hebreus. Moisés é visto como o administrador da casa, enquanto Cristo é visto como o edificador. Moisés é retratado como servo, enquanto Jesus como filho. Moisés foi enviado para uma missão terrena, enquanto Jesus foi enviado para uma missão celestial e eterna. A Bíblia diz que não houve profeta em Israel como Moisés. Moisés é um referencial magnífico para o povo de Israel. Primeiro, pela sua liderança, pelo seu chamado, pela sua vocação, pelo seu ofício, pelas atividades que exerceu realmente como um legislador e como um grande servo de Deus. E segundo, pela sua capacidade sem dúvida, como instrumento de Deus, mas pela sua capacidade de tirar do Egito uma raça de escravos e fazer, durante a caminhada no deserto, desta raça de escravos, uma nação forte, uma nação poderosa. Quando nós estudamos o Pentateuco, o Stanley Ellison fala no seu livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, na introdução ao Pentateuco, ele vai falar que em Gênesis, Deus estava preparando o mundo para o estabelecimento do seu reino, para a legislação do seu reino. Em Êxodo, Deus está legislando sobre o seu reino. Em Números, Deus está preparando o povo de Israel politicamente para o seu reino. Em Levítico, o povo de Israel está sendo preparado espiritualmente para exercer as atividades no mundo em relação ao reino de Deus. E em Deuteronômio, Deus está estabelecendo o seu reino, porque o povo já está prestes a adentrar
na terra prometida. E Moisés foi o legislador deste tempo. Moisés foi o homem escolhido por Deus para este tempo. Então Moisés é um referencial de liderança. Moisés é um referencial de legislador. Moisés é um referencial de profeta. Moisés é um referencial de relacionamento com Deus. Moisés é um referencial de milagres, porque Deus operou de forma poderosa através da sua vida. Moisés é realmente um grande referencial para o povo de Israel. Porém, o escritor aos Hebreus vem deixando claro que Jesus é superior a Moisés. Isto porque Moisés teve um ministério terreno e uma ação terrena em relação ao povo de Deus. Uma ação passageira, limitada dentro do tempo. Mas a ação de Jesus foi realmente uma ação celestial e eterna. Primeiro ponto, uma tarefa superior. Primeiro parágrafo, uma vocação superior. Nesse aspecto dessa vocação superior, os leitores hebreus não deveriam ter dúvida alguma de que Jesus, como aquele que os conduzia ao destino eterno, era em tudo superior a Moisés, a quem coube a missão de conduzir o povo a Canaã terrena. Então, qual foi a vocação de Moisés? Ele foi chamado por Deus para guiar o povo de Israel nos 40 anos no deserto. Quando nós estudamos a história de Israel, nós vamos perceber que até para conquistar a terra, Deus estava preparando Moisés. Deus estava preparando Josué, perdão. Mas Moisés, na verdade, foi o grande legislador de Israel. A sua vocação foi uma vocação terrena, enquanto a vocação de Cristo, uma vocação superior. Moisés veio para libertar do Egito, Jesus veio para libertar do inferno, do poder do pecado, libertar da morte. Segundo parágrafo do primeiro ponto, uma missão superior. A missão mosaica era daqui, a Canaã terrena. A missão de Jesus, uma vocação celestial. Cristo não foi apenas enviado em uma missão, mas, acima de tudo, o apóstolo da nossa confissão. Alguém com autoridade na missão de nos conduzir ao destino eterno. Ele é o apóstolo da nossa grande salvação, o apóstolo da nossa confissão, daquilo que nós cremos. A palavra confissão é usada pelo escritor aos Hebreus como aquilo que nós realmente cremos, aquilo que nós confessamos. Por que ele é o apóstolo da nossa confissão? A palavra apóstolo vem do grego apostolê, que quer dizer o enviado. Então ele é o enviado da nossa confissão, daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos. Em Cristo nós realmente podemos crer, acreditar que o reino de Deus é chegado e que o reinado de Cristo está próximo e o arrebatamento da igreja ocorrerá. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto. Uma mediação superior. Então, Cristo teve uma vocação superior, uma missão superior e também uma mediação superior. Moisés foi mediador entre Deus e o povo. Se não me falha a memória, em Êxodo capítulo 20, quando o povo de Israel, quando Deus falava com Moisés e o povo via o monte tremer, fumegar, ouvia trovões e terremotos, eles tiveram medo de se aproximar do monte. E disseram, vai Moisés, fala com Deus e vem fala conosco. Nós não iremos para que Deus não nos mate. Eles tinham medo de Deus. E Moisés então foi um mediador entre Deus e o povo. Moisés foi mediador entre Deus e o povo quando Deus quis destruir o povo. E Moisés disse a Deus, ou o Senhor perdoa este povo ou risco o meu nome do seu livro. Moisés foi mediador entre Deus e o povo quando Deus disse que não iria com o povo, mas enviaria o anjo. E Moisés disse, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Não é porventura em andares tu conosco, que nós somos diferentes dos demais povos da terra. Moisés foi esse mediador, porém, a mediação de Jesus é superior, porque Jesus foi e é o mediador entre nós e Deus em relação aos nossos pecados. A Bíblia diz, Paulo escreve em Romanos,
que sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O que é ter paz com alguém? É poder estar no mesmo lugar que aquela pessoa está e desfrutar de comunhão com aquela pessoa. Através do sangue de Cristo, os nossos pecados foram expiados, apagados, e nós temos paz com Deus. Nós podemos estar no lugar onde Deus está. Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Há tempos atrás, quando eu fiz a pós-graduação, eu li alguns escritos de Lutero, e Lutero deixa muito claro essa questão do pecado, e a questão do pecado é uma questão muito grave na Bíblia. É tratado com muita severidade a questão do pecado. E uma coisa que nós aprendemos é o seguinte: Deus e o pecado são avessos. Onde Deus está, o pecado não pode estar. A pergunta que eu faço é a seguinte: se Deus tem aversão ao pecado, como é que Deus pode habitar com pecadores? Como Deus pode habitar com pecadores? E nós aprendemos que a graça de Deus é maior do que o pecado. Queridos, esses dias eu estava pregando e disse que o céu é feito para pecadores. Não pecadores que vivem na prática do pecado, mas pecadores regenerados pela graça de Deus, através da expiação, da morte expiatória de Cristo. Então, Cristo intercedeu pelos nossos pecados de forma superior a Moisés, de forma legítima. Ele só não intercedeu como ele pagou o preço dos nossos pecados e nos deu o direito de habitar nas mansões celestiais. Por isso, Cristo, a intercessão de Cristo é superior à intercessão de Moisés. Então, a palavra confissão, como eu disse, traduz o termo homologia, que tem um sentido primeiro de concordância, ou seja, ele é o apóstolo da nossa confissão. Nós cremos nele. Jesus foi superior a Moisés, não apenas em relação à missão, mas em relação à função que exercia. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo ponto, uma autoridade superior. Primeiro parágrafo, construtor, não apenas administrador. O que nós temos que aprender com essa ideia de que Cristo é o construtor é que o escritor aos Hebreus, ao se referir a Jesus, utiliza a palavra axio, traduzida é digno, valor, mérito. Duas coisas precisam ser aprendidas aqui. Primeira, que o escritor aos Hebreus quer mostrar que o mérito de Jesus era maior do que o mérito de Moisés, e por outro lado, ao usar esse pretérito imperfeito, ele demonstra que a glória de Moisés era desvanecente, enquanto a de Jesus era permanente. Então o escritor diz em Hebreus, no texto que lemos, capítulo 3, versículo 2, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. É interessante nós notarmos que o escritor não está denegrindo a imagem de Moisés. Muito pelo contrário, ele está ovacionando Moisés, o ministério que ele exerceu. Porém, ele está deixando claro que o ministério de Cristo foi superior ao ministério de Moisés. E ele nos deixa muito claro que Jesus é mais digno do que Moisés, justamente porque Jesus tem um mérito, não de administrador da casa, mas de construtor, de edificador da casa. Aquele que fez todas as coisas
e em quem todas as coisas têm a sua origem e a sua subsistência. Segundo parágrafo do segundo ponto. O perigo de ver, mas não crer. E viram por 40 anos as minhas obras. Eles não conseguiram se manter firmes. Israel viu as obras de Deus por 40 anos, mas não conseguiu se manter firme. O nosso comentarista, pastor José Gonçalves, coloca aqui nesse ponto, olha, que é preocupante quando o cristão se acostuma com o sobrenatural e nada mais parece impactá-lo ou sensibilizá-lo. Meus queridos, isso tem me preocupado muito. E eu tenho dito que nós nos acostumamos com tudo. Nós nos acostumamos até com algumas dores. Nós somos os seres mais adaptáveis do mundo. E é muito complicado quando nós nos acostumamos com a presença de Deus. Sabe qual foi o pecado de Cafarnaum? A Bíblia diz que Jesus amaldiçoou Cafarnaum. E o pecado de Cafarnaum foi o pecado da indiferença. Jesus escolheu morar em Cafarnaum. Quantos não pagariam para que Jesus morasse na sua cidade? A mídia da época estava presente ali. O mundo inteiro, as pessoas do mundo afluíam para o lugar onde Jesus estava, porque queriam ouvir as suas palavras, queriam ouvir a sua voz, queriam saber realmente quem ele era. E a Bíblia diz que em Cafarnaum foram feitos muitos milagres. O próprio Jesus chegou a dizer para Cafarnaum que se em Sodoma e Gomorra fossem feitos os milagres que se operaram em Cafarnaum, há muito tinham se convertido. Eu costumo dizer que os moradores de Cafarnaum se acostumaram tanto com a presença de Jesus que eles ficaram indiferentes. Na verdade, o que nós entendemos é que Jesus estava talvez operando um milagre ali na esquina, ali do lado. E de repente algum visitante perguntava: o que está acontecendo? E o morador de Cafarnaum dizia: não é nada, é só Jesus fazendo mais um milagre. Eles se acostumaram com a presença de Jesus, se acostumaram com os milagres de Jesus, e os milagres de Jesus não transformaram a vida deles, não porque os milagres não eram transformadores, mas porque eles não se deixaram transformar por esses milagres. E agora o escritor aos Hebreus vem chamando a atenção de Israel, exortando os hebreus e a todos nós, dizendo: eles viram os meus milagres. Deus está dizendo: eles viram os meus milagres por 40 anos e não foram capazes de ser convencidos pelos milagres que eu operei. É muito perigoso quando nós nos acostumamos com o sobrenatural. É muito perigoso quando nós nos acostumamos com o sagrado, quando nós nos acostumamos com a pregação, com o culto, com o ensino, com o louvor, quando nós fazemos simplesmente por uma atitude, quando nós não somos movidos pela presença de Deus. Como disse um pastor amigo meu, nós vivemos hoje dias em que temos muito condicionamento comportamental disfarçado de espiritualidade efusiva. Às vezes parece que as pessoas estão vivendo uma espiritualidade efusiva, mas é tão somente um condicionamento comportamental. Levanta as mãos, adore a Deus, faça isso, faça aquilo, faz um ato profético. Mas, na verdade, as obras de Deus não influenciam, não transformam, não modificam, não produzem temor nas pessoas. Foi isso que Israel enfrentou. Foi isso que Israel fez, aliás, durante 40 anos. E o Senhor disse: não entrarão no meu repouso. E eles não entraram. Que tenhamos cuidado. Principalmente nós, nação brasileira. Tenhamos cuidado. A nação que está se tornando protestante, que está se convertendo, que está se cristianizando, que está se tornando a cada dia pessoas convertidas, protestantes, que professam a fé cristã. Mas, na verdade, faltam atitudes e atos dignos daquilo que realmente professamos. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Terceiro parágrafo desse segundo ponto. O perigo de começar, mas não terminar. Há muito eu tenho dito que melhor do que começar bem
é terminar bem. Não adianta. Começar bem, geralmente, todo mundo começa. Mas não adianta começar bem e terminar mal. Não adianta. Eu tenho falado muito para líderes, falado muito para a liderança, e eu sempre pergunto o seguinte: qual o prazo de validade de uma vida ministerial? Tem pessoas que começam a desenvolver uma vida ministerial com prazo de validade determinado. Tem atitudes que nós sabemos que não vai prolongar a sua vida ministerial. Na verdade, o prazo de validade de uma vida ministerial é o prazo de validade da própria vida daquele que desenvolve o ministério. Então nós temos que começar bem, mas terminar bem. O Senhor disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Deus estava indignado com Israel, como que dizendo: eu ensino, eu exorto, eu falo, mas eles não aprendem, eles sempre erram, não conhecem os meus caminhos. Alguns do antigo povo de Deus haviam começado bem, mas haviam terminado mal. Me chama a atenção que o Senhor, através do profeta Oséias, no capítulo 6, fala com o seu povo, dizendo: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Eu preguei esses dias sobre vivendo um amor duradouro. O que precisamos fazer para viver um amor duradouro? O problema, meus queridos, não é que nós não amamos ao Senhor, nós amamos. O problema é que muitas vezes o nosso amor está passando depressa demais. As pessoas amam hoje e não amam amanhã. O amor se esvanece, enfraquece, acaba muito depressa. Nós vivemos uma geração de coisas muito rápidas, muito passageiras, as coisas passam depressa demais. Vivemos a geração do fast food, do micro-ondas. A geração que é tudo rápido, tudo depressa. A geração que às vezes vive com muita intensidade, mas que num período muito curto de tempo se entregam com muita intensidade a algumas coisas, mas num período curto de tempo, coisas que não são duradouras. E Deus, através de Oséias, pergunta para Israel, para Efraim, para Judá: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que cedo passa. É preciso realmente amarmos ao Senhor, começando bem, porém terminando bem. Muito bem, terceiro ponto da nossa lição: um discurso superior. Primeiro parágrafo: o perigo de ouvir, mas não atender. Se o povo de Deus no antigo pacto precisou ser exortado, maior exortação precisava os que tinham maiores promessas. Não adianta ouvir e não atender. Eu ouvi uma frase certa feita, não lembro de quem, mas eu até anotei ela aqui, ó, do lado da margem da revista, né? A obediência tardia também é desobediência. Obediência tardia também é desobediência. Às vezes a gente fala com o filho, fala, e ele demora demais a obedecer. Enquanto ele não obedece, ele está em desobediência. Se nós ouvirmos a voz de Deus e não obedecermos prontamente, estamos em desobediência. Ah, não, depois eu obedeço, depois eu atendo. Se não está atendendo agora e já ouviu a voz de Deus agora, isto é desobediência. Então o escritor aos Hebreus faz um apelo para os crentes judeus. E este é um apelo atual, porque o povo de Deus muitas vezes demonstra ser tardio para ouvir. Existem coisas que nós sabemos que temos que fazer, então nós temos que nos prontificar, ouvir as ordens de Deus e fazer depressa. Fazer depressa. Então, um discurso superior, o perigo de ouvir e não atender. Segundo, a humilhação de servo. A humilhação de Jesus teve início com o seu esvaziamento,
nós já fomos enfáticos aqui nas aulas anteriores sobre, ao citar e ler até o texto de Filipenses, capítulo 2. Né? Então, teve início com o seu esvaziamento de sua glória para tomar a forma de servo e culminou com o sofrimento na cruz. Então, ele se encarnou, ele esvaziou-se da sua glória. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não agiu como Deus. Esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo e assumiu a forma de homem. Aí começou a sua humilhação. E ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Então a humilhação de Cristo começa na sua encarnação, no seu esvaziamento, no esvaziamento da sua glória, para se encarnar, até a sua morte. Terceiro parágrafo deste terceiro ponto, o exemplo a ser seguido. A partir da vida do Salvador, somos estimulados a priorizar o reino de Deus. A pessoa do Altíssimo em todas as áreas da nossa vida, não permitindo que nada tome o seu lugar em nosso coração. Deus precisa ter a primazia. Deus precisa ter o primeiro lugar. A vida de Cristo é um exemplo para todos nós. O próprio Cristo disse aos seus discípulos: por que andais ansiosos pelo que haveis de vestir? Por que andais ansiosos pelo que haveis de comer? Vede os pássaros que não trabalham e Deus lhes dá o alimento. Vede os lírios que não fiam, e eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus alimenta os pássaros e veste os lírios, não sois vós melhores do que os pássaros e os lírios, homens de pequena fé? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, nós precisamos aprender a priorizar o reino de Deus. Priorizar o reino de Deus não é deixar de ser humano. Deus sabe que nós temos projetos, planos, e que a nossa vida não é só igreja. Deus conhece isso. Mas nós precisamos entender que Deus é capaz de nos acrescentar. Quando nós priorizamos o reino, Ele nos acrescenta. O problema é que nós não priorizamos o reino, estamos buscando as demais coisas. Não conseguimos as demais coisas porque a prioridade está errada. E não trabalhamos para o reino porque estamos priorizando as demais coisas. O segredo do sucesso é priorizar o reino de Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. São as palavras do próprio Cristo. O exemplo de Jesus é um exemplo a ser seguido pelo seu povo. Se Moisés, que não era divino, que não se deu sacrificialmente em lugar de ninguém, merecia ser ouvido, é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Se vocês consideram Moisés, que não se deu sacrificialmente por ninguém, ele está dizendo, tudo bem, vocês têm que considerar, ele é o maior profeta de Israel. Por que Jesus, então, não merecia ser ouvido? O Filho de Deus, bendito, Senhor da igreja, superior aos anjos, ele não merecia ser reconhecido de forma mais ampla ainda? Jesus merece toda a nossa atenção, dedicação, todo o nosso afeto, todo o nosso reconhecimento, tudo o que nós podemos dispensar a ele. Até porque o apóstolo Paulo compreendeu isso de forma tão profunda que ele chegou a dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que este seja o nosso estilo de vida. Que esta seja a nossa escolha. E que a graça de Deus venha sobre a minha e a tua vida, a fim de nos capacitar a viver para Ele, por meio dEle, para louvor do seu nome. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus te abençoe, que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Um grande abraço da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva, e até semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial.
Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.